Uma boa noite, quer dizer, boa noite, que já são 6 horas, né? Uma boa noite a você, meu amigo, meu irmão, que a paz do nosso Senhor Jesus estejam convosco. Eu quero compartilhar algo aqui da parte de Deus com vocês, uma palavra a qual o Senhor falou no meu coração, a qual alguns dias atrás aí eu sofro muito com ansiedade, né? E a qual alguns dias atrás aí eu fiquei meio que vamos dizer, angustiado com algumas situações a qual eu não deveria me preocupar tanto, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, né? E essa passagem, meus irmãos, fica lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Olha só que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aleluia, glória a Deus, que lindo nessa palavra. Mas essa palavra, o Espírito Santo me levou nessa palavra e falou tremendamente no meu coração, porque alguns dias atrás eu estava sem telefone, apareceram alguns problemas no meu carro, eu tive que resolver, tive que gastar dinheiro, né? E eu fiquei assim preocupado com essas pequenas coisas, né? E isso, se a gente não cuidar, se a gente não cuidar disso, isso pode nos atrapalhar, né? Atrapalhar a nossa vida espiritual, né? E eu acabei falando coisa que não se deve falar, né? Acabei murmurando, mas o Senhor palestrou comigo, falou no meu coração através dessa palavra. E muito me chama a atenção que nessa palavra que o Senhor fala aqui para a gente observar as aves, né? As aves do céu, né? O versículo 26 que diz assim: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Muito me chamou a atenção esse versículo, porque se você reparar uma ave, um pássaro, um passarinho, um pardal, sei lá, qualquer pássaro que você vê aí, você não vê eles preocupados andando de um lado para o outro, se preocupando com o que vai comer, né? Se preocupando com o que vai vestir, né? Você não vê um pássaro preocupado. Simplesmente eles são pássaros, né? Eles vivem a vida deles como pássaros, né? E muito me chamou a atenção também aqui nessa passagem que fala sobre os lírios, né? Sobre a erva do campo, né? No versículo 30 que diz assim:
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, né? Ele pede para a gente observar os lírios, né? Olhar para o lírio do campo, no versículo 28, como eles crescem, não trabalham nem fiam, né? E ele faz uma comparação aqui, né? Que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? E a erva do campo que hoje nasce e amanhã é lançada no forno, né? E a gente às vezes fica se preocupando com pequenas coisas, né? O que aconteceu comigo, ansiedade de querer resolver logo, né? Mas o Senhor é muito bom, Ele fala diretamente no nosso coração através da sua palavra, né? E eu pedi perdão ao Senhor, eu me retratei com o Senhor, né? E eu aprendi mais uma situação a qual o Senhor me ensinou, né? Então, não vamos nos preocupar com essas pequenas coisas, né? Não vamos deixar essas pequenas coisas tirar o nosso foco, né? Que o Senhor ele venha ser prioridade na nossa vida, né? Porque a palavra de Deus está dizendo para a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas na nossa vida, né? Porque o Senhor ele sabe da necessidade do meu coração e do seu coração. Ele sabe do que você precisa, rapaz. Pode ter certeza disso. Ele sabe a sua necessidade, né? E essa é a minha mensagem que eu deixo para ti hoje, para você, meus amigos, meus irmãos. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua semana e que o Senhor venha lhe guardar, lhe proteger e que o Senhor venha suprir a sua necessidade. Deus abençoe.